Dr. David da Silva. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Filipenses capítulo 2 é o texto que nós vamos ler. Quero convidar a todos para lermos. Hoje é culto de doutrina, mas as portas estão abertas. Os antigos me entendem. Aquela época, né? Eu não me lembro se eu peguei a época de ver o cartão de membro. Sinceramente, não me vem à memória se eu... Antigamente, nos cultos de doutrina, nós tínhamos que... Primeiro, as portas eram fechadas. Só entrava quem era membro. E algumas igrejas adotavam um sistema de ter que mostrar o cartão de membro, porque os cartões eram carimbados ano após ano, não é? Se você estivesse realmente em comunhão com a igreja, era carimbado o ano corrente. Então, se não tivesse o carimbo, não podia entrar. Então, eu estou aqui trazendo a memória de forma um tanto graciosa, né? Graças a Deus as portas estão abertas, literalmente. Muito bem, capítulo 2 de Filipenses, vamos ler a partir do versículo 3, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos dizem amém por essa palavra? Podem tomar assento, meus irmãos. Eu quero, na verdade, colocar como tema dessa mensagem: segredos para viver em unidade. Esse é o tema da mensagem. Segredos para viver em unidade. Essa carta foi escrita para uma igreja numa cidade chamada Filipos. Por isso que o nome do livro é Filipenses. Se a igreja fosse em Queimados, seria os queimadenses. Mas como é Filipos, é para os filipenses. Agora pensem numa igreja boa. Pensa. A igreja de Filipos era uma igreja boa, mas muito boa mesmo. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo. E ele se relacionava com várias igrejas. E a gente observa que com a igreja de Filipos, ele tinha um carinho especial. Até pela história da igreja. A história da igreja de Filipos é uma história muito interessante, é uma história fantástica. E a história dessa igreja começou com uma viagem missionária. Na verdade, eu poderia dizer que foi uma viagem inusitada do ponto de vista humano. Eu vou explicar. Por que eu digo inusitada do ponto de vista humano? Porque não estava no plano do missionário ir para aquela cidade. Ele queria, na verdade, ir para outra. E ele planejou: eu vou para Bitínia. Aí o Espírito Santo falou: não.
Aí, bom, já que o Espírito Santo não deixou ir para Bitínia, eu vou para a Ásia. O Espírito Santo falou de novo, não vai para a Ásia. Aí ele ficou esperando a ordem de Deus para ver para onde era a viagem. Foi dormir e quando estava dormindo, sonhou, teve uma revelação de um homem que gritava para ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Quando ele acordou, ele falou: irmão Silas, olha aqui, Deus falou comigo, onde Ele quer que a gente faça a obra. E eles atravessaram, chegaram nessa cidade de Filipos, começaram a fazer uma reunião na beira de um rio, começaram a orar, a falar da palavra de Deus, e apareceu uma senhora, uma mulher, vendedora de púrpura, o nome dela era Lídia, e ela se converteu, convidou os irmãos para fazerem reuniões na sua casa, e ali começou a igreja de Filipos. Foi uma história linda, também foi uma história dramática. Eu vou explicar por que ela foi dramática. Por que ela foi dramática, pastor Davi? Porque eles pregavam na cidade, no centro da cidade, e uma jovem tinha um espírito de adivinhação. Paulo expulsou o demônio de adivinhação que estava na vida daquela jovem, e ela nunca mais conseguiu adivinhar. Porém, ela era escrava. Acabou se convertendo, a família dele se converteu. Então a história da igreja de Filipos é uma história bonita. Ela é traumática por causa dessa prisão. Eles acabaram até sendo açoitados por causa dessa prisão. Mas a igreja cresceu. A igreja cresceu em número. A igreja cresceu espiritualmente. E agora Paulo já não está na cidade, ele viaja e ele agora é um prisioneiro. E da prisão ele escreve essa carta. Ele está preso, porém ele escreve aos filipenses. Uma igreja, irmãos, quando eu disse que era uma igreja boa, porque naquela igreja, todas as vezes que um pastor dizia o que o pastor Osiel acabou de dizer, sobre a necessidade de termos uma estrutura melhor para Kids, sobre uma necessidade de termos um apoio maior à missionária, sobre a necessidade de levantar recursos, aquela igreja não tinha dificuldade com isso. Era uma igreja extremamente generosa. Oferta para eles não era problema. Dizimar para eles não era dificuldade. Ajudar a obra missionária não tinha problema algum. Tanto é que Paulo está preso e ele agradece àquela igreja pela oferta generosa que eles haviam enviado para ele. Mandaram um irmão lá da igreja chamado Epafrodito ir até onde Paulo estava e ele levou aquela oferta. Então, se você perguntar, a igreja tinha heresia? Não tinha problema de heresia. A igreja tinha problema de mão fechada? Os irmãos parecia que tinham um escorpião no bolso e não pegavam o dinheiro, ficavam com medo de enfiar a mão no bolso. Não tinha esse problema. Qual era o problema da igreja de Filipos? O problema da igreja de Filipos era relacionado à união. Muito boa igreja, mas tinha um probleminha ali. Era a questão da união e da unidade. Para vocês terem uma ideia, duas mulheres, pensa em umas mulheres trabalhadoras ou trabalhadeiras, obreiras da igreja, sabe aquela irmã que você fala assim, vamos fazer um mutirão e vamos fazer aqui uma comida maravilhosa no domingo? Elas eram as primeiras a chegar. Sabe aquelas irmãs que tudo que você propusesse para elas, elas estavam prontas a atender? Eram essas irmãs. Só que elas não se davam. Congregavam na mesma igreja, mas eram brigonas, sabe? Tinham problemas de relacionamento. Aí Paulo fala assim, ô irmãos, fala para a irmã Sintique e a irmã Evódia, que elas falem a mesma língua. Parem com esse negócio de briga aí. Paulo, escrevendo para eles, se lembrou de um problema sério que elas estavam vivendo.
Então o problema dessa igreja é o problema que muitas igrejas enfrentam. Igrejas boas, igrejas que têm bons pregadores, grandes cantores, igrejas que têm estrutura maravilhosa, mas dentro delas existe essa questão de briga, essa questão de não concordo e por causa disso eu vou me embora hoje, eu não concordo por causa disso eu vou detonar na internet, eu não concordo e por causa disso eu não falo mais com você. Sabe a coisa quando não é questão de discordar, é a questão de que a discordância se torna uma desculpa para uma guerra. Esse é o grande problema. Então, irmãos, o problema dessa igreja é um problema que muitas igrejas estão enfrentando. E a nossa igreja é uma igreja como qualquer outra. É uma igreja feita por seres humanos. E a nossa igreja também está sujeita a passar por isso. E a nossa igreja, de vez em quando, ela enfrenta esse problema também. Falta de unidade. A unidade é uma coisa tão importante que um dia Jesus, antes dele ir para a cruz, ele falou assim: eu vou orar. E ele fez uma oração, claro que Jesus orou várias vezes, mas essa oração, ela é chamada oração sacerdotal, porque Jesus ora pelos discípulos e ora, eu acho que essa é uma das partes que mais me empolgam na Bíblia, é saber que Jesus orou por mim. Jesus orou por Pedro, Tiago, João e os discípulos e falou assim: eu vou orar por Davi Marinho. Como é que eu sei disso? Que ele falou assim: Pai, eu não peço somente por esses que estão aqui, mas eu peço por aqueles que um dia virão a crer no teu nome. E olha eu aqui, crie, e por isso sou alvo da oração de Jesus. Ele orou por mim, mas orou por você também, amém? Então Jesus orando por mim, orando pela igreja, ele falou assim: Pai, tu em mim e eu neles, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa forte, Jesus orando por nós, falando: mas eu oro para que eles sejam um, eu oro pela unidade. Então, se Jesus orou por essa causa, eu acho bom a gente levar isso a sério. Eu acho bom a gente dar importância, porque se Jesus tomou tempo para orar pela unidade, eu acho bom nós vivermos em unidade, aprendendo com a palavra, aprendendo com o Espírito Santo, e a vida vai ser bem melhor quando nós formos um. Quem está entendendo, diga amém. Então nós temos aqui uma igreja que está enfrentando um problema da falta de unidade entre alguns irmãos. É claro que eu estou dizendo aqui sobre unidade, estou falando sobre a importância da unidade, mas cá entre nós, não é fácil viver em unidade. Amém? Eu acho que se fosse fácil, Jesus nem oraria por isso. Mas quando Jesus fala com o Pai, é porque Jesus já sabia que o negócio ia dar problema. Eu acho que a unidade se torna difícil por duas razões. Quantas razões? Primeira razão, por que a unidade se torna difícil às vezes? Por causa da nossa humanidade. Somos humanos. E o fato de sermos humanos, isso é uma das barreiras para vivermos em unidade. Por que algumas pessoas criticam as igrejas e elas não param para pensar? Eu acho interessante uma coisa que o pastor Oziel disse uma vez. Ele falou assim, ele falou para um irmão assim: o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela. O senhor lembra disso? Ele falou: não entre nela. Aí o irmão perguntou: por quê? Porque você vai estragar.
Você vai estar, se a igreja é perfeita, não deve ter humano lá, né? Entrou um humano, essa igreja passa a não ser, ela deixa de ser perfeita. Então, se tem humanos na igreja, essa igreja não é perfeita, ela nunca será perfeita, por causa da nossa humanidade, irmãos. E é preciso entender isso. Às vezes nós cobramos demais. A gente quer que a igreja seja o céu. A igreja um dia estará no céu. A igreja um dia será literalmente o céu. Mas por enquanto a gente só tem algumas manifestações do céu. Mas nós não somos o céu. Porque nós somos humanos. Segunda razão por que às vezes a unidade se torna difícil. Além da nossa humanidade, existe a nossa individualidade. Eu estou olhando aqui para várias pessoas, nenhum de vocês são iguais, nenhum. Estou vendo pessoas aqui, são irmãos. Eu não sei se tem gêmeos aqui. Os trigêmeos vieram hoje? Vieram? Estão aí? Estão lá na Baby, né? Os trigêmeos, bênção de Deus, viu? Deus abençoe vocês, vocês são agraciados. Trigêmeos são uma graça, são as crianças maravilhosas, são muito parecidos, mas são diferentes, porque apesar de serem trigêmeos, cada um deles é um indivíduo. Então a nossa individualidade nos torna únicos. Cada um de vocês é único, cada um de nós somos únicos. Às vezes somos da mesma família, somos irmãos. Você vai ver temperamentos diferentes, não é? Cada um tem seu temperamento, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua mania, cada um tem sua esquisitice, e aí Deus nos junta no mesmo lugar, na mesma igreja, o mesmo povo, cantando juntos o mesmo hino, mas somos diferentes. Deus faz um caldeirão e mistura tudo e diz: vocês têm que andar juntos. Vocês têm que ser unidos, vocês têm que andar na mesma direção, apesar da vossa diferença. O que vos une tem que ser maior do que o que os diferencia. Ou seja, aquilo que nos torna comum tem que ser mais importante do que aquilo que nos torna diferentes. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então o tema da mensagem é segredos para viver em unidade. Nesse texto que acabamos de ler, eu quero que você acompanhe. Primeiro segredo é eliminar o partidarismo. Esse é o primeiro segredo para viver em unidade. Elimine o partidarismo. O que é que diz o versículo 3 aí? Quem pode me acompanhar? Se vocês puderem colocar aqui no multimídia, muitas pessoas vão ler aqui. A Bíblia diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Perdão. Então vamos enfatizar a primeira frase aqui. Nada façais por contenda. Nada façais por partidarismo. Não tome partido quando você fizer alguma coisa na igreja, não é? Não levante bandeira. Então, o partidarismo na igreja, ele acaba trazendo desunião. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Aqui, por exemplo, à minha direita tem um grupo chamado Conexão Livre. Existe o grupo dos jovens, existe o grupo dos adolescentes, das mulheres, dos homens, não é? A Kids. Nós dividimos a igreja em grupos por uma questão de organização apenas. É uma organização. Os jovens vão ter o culto no sábado, porque é um trabalho específico para os jovens. Não que nós não possamos participar, mas é um trabalho. Olha o tipo de mensagem que o pastor Mateus vai pregar. Até o título da mensagem é um título que fala mais aos jovens do que a nós. Nunca pensei que fosse dizer isso. Eu sempre dizia, nós jovens, né? Esquisito hein? Eu vou estar aí sábado, só para desaforo.
Mas não é uma questão de panela dos jovens, panela dos adolescentes, não é isso. Como eu disse no começo, é um grande caldeirão. Então nós nos organizamos por departamentos, mas essa organização também deve servir para promover a unidade. Porque os jovens jamais podem se considerar à parte da igreja. As irmãs, os irmãos, os homens, as mulheres, jamais podem se considerar um grupo à parte da igreja. Mas cada grupo é integrante da igreja. E quando as pessoas chegam na nossa igreja, apesar de ser uma igreja razoavelmente grande, a intenção é que elas entrem no grupo para se sentirem inseridas na igreja. Isso se chama unidade. E aí a gente lembra uma frase que o pastor Osiel sempre diz aqui: unidade não significa uniformidade. Uniformidade significa todo mundo igual. Unidade, apesar de sermos diferentes, somos unidos. Nós estamos no mesmo grupo, no mesmo barco. Então nós não podemos ter partidarismo na igreja. Querem ver um exemplo de partidarismo na Bíblia? A igreja de Corinto. Paulo escreve para aquela igreja e diz assim: olha aí, vocês têm que tomar cuidado, porque tem grupo aí na igreja dizendo assim: eu sou do partido do irmão Paulo. O outro grupo dizia: eu sou do partido do irmão Pedro. Não, eu sou do pastor Apolo. E o outro diz: não, nós somos de Cristo, não é? Então havia partidarismo. Aí você pergunta: pastor, qual é o problema de eu me identificar com um determinado pastor? Problema nenhum. Qual é o problema de eu gostar da mensagem da pastora fulana de tal? Problema nenhum. A gente se identifica por causa da linguagem, do estilo. É natural isso, é do ser humano. Então qual é o pecado aqui? O pecado é quando você levanta essa bandeira e em nome dessa bandeira você gosta do pastor Paulo. E quando o pastor Apolo vai fazer uma obra, você diz: eu não vou dar minha contribuição, eu não vou ajudar porque na verdade eu sou simpatizante do pastor Paulo. Aí você cruza os braços porque é o pastor Apolo quem está fazendo. Aí você não vem ao culto porque é o pastor Apolo que está fazendo. Aí é que surge a divisão, quando a tua preferência é maior do que o objetivo da obra. Quando tuas preferências sobrepõem aquilo que é mais importante, que é servir a Deus acima de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Então o partidarismo, quando a gente elimina o partidarismo na igreja, a gente entende que quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus. E por mais que tenhamos homens e mulheres abençoados, a obra é dele. Segundo o segredo para viver em unidade, eliminar a vanglória. O versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória. O que é vanglória? Vanglória é vaidade vazia. É a vaidade que procura a glória pessoal, a aclamação pessoal. É uma autoimagem inflada. Vocês já leram 1 Coríntios 13? O amor é paciente, é benigno, é longânimo, não é? Lá está ali está uma grande, uma boa, uma maravilhosa definição do amor. O que o amor é? 1 Coríntios 13. Tem gente que acha que aquela música do Legião Urbana, aquela letra do Renato Russo, sei lá quem, não. Ele simplesmente pegou o 1 Coríntios capítulo 13 e fez uma música que fez maior sucesso, mas a letra é bíblica, não é? Ok. Ali tem uma frase que diz assim: o amor não se ufana. Quem se lembra disso? Se ufanar, sabe o que é ufanar? Quando a gente vai nas festas de aniversário, tem umas bolas coladas no teto. Algumas são cheias de gás e elas flutuam, aqueles balões de aniversário. Se ufanar é isso, se encher. Estufa o peito e... sabe? A vanglória é isso.
A pessoa está na igreja e a sua vaidade vazia o infla. Ele se estufa que nem pisa no chão. Ele não se sente igual aos outros, ele está acima dos outros, cheio de gás da vaidade, cheio do ar da vaidade. Então quando você... E aí eu poderia chegar para os cantores dessa igreja que cantam muito bem e dizer só para eles: quando vocês subirem aqui, vocês tomem cuidado para vocês não se ufanar, para vocês não se inflar aqui por causa da voz bonita, quando você tocar. Sim, eu vou falar para eles, sim. Afinal de contas, aqui é um lugar de destaque. E posso dizer para você que se nós não tomarmos cuidado, esse lugar aqui pode se tornar um dos maiores alvos de tentação. Não sei se a palavra seria essa, alvo. Quero dizer o seguinte: fato de eu estar aqui, vocês todos me ouvindo, eu posso sofrer uma tentação de me achar o tal, porque eu estou com o microfone na mão, porque eu tenho a palavra, porque vocês estão me ouvindo, e de repente, eventualmente, vocês podem dizer: pastor, que sermão maravilhoso. E aquilo para mim pode ser uma tentação, a ponto da vanglória tomar conta do meu coração, e na próxima vez que eu subir aqui, eu não vou me preocupar em transmitir a mensagem de Deus, eu não vou me preocupar em alimentar a igreja, eu vou me preocupar tão somente: será que quando eu descer aquela escada, eu vou ouvir o mesmo elogio que eu ouvi da última vez? Aí eu passo a viver em função dos elogios, dos aplausos, dos tapinhas nas costas. Não que o elogio seja em si mesmo uma coisa ruim, mas a questão é: será que quando eu faço as coisas na igreja, o meu objetivo é receber o elogio? É receber o aplauso? É receber a glorificação humana? Então a Bíblia está dizendo: você que canta, você que prega, você que toca, você que ajuda a montar cesta básica, você que fica na porta, você que fica no estacionamento, você que cozinha, você que ajuda na igreja, não importa o que você faça, o que você fizer, não faça por vanglória. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz: porque se alguém pensa ser alguma coisa, a gente tem que ler mais a Bíblia, ou não é? Porque se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A gente lê logo em seguida esse texto sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele é tão diferente de muitos de nós, não é verdade? Enquanto nós humanos temos a tendência de nos inflar para subirmos e nos mostrarmos, Jesus, ele fez o contrário. Sendo em forma de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, se achando como servo. Então olhe para Jesus, porque se ele, sendo o que é, se esvaziou, irmãos, reticências, né? Terceiro segredo para viver em unidade, é um nome muito parecido com unidade: humildade. O versículo 3 ainda diz que, primeiro, eu não posso ter partidarismo. Segundo, eu não posso fazer as coisas por vanglória. Terceiro, mas eu tenho que fazer por humildade. Humildade. É uma humildade tão grande que ela demonstra da seguinte maneira. Ela é demonstrada da seguinte maneira: cada um considere os outros superiores a si mesmos. Humildade. Quando fizermos qualquer coisa, devemos ter no coração e na mente a humildade, a ponto de considerar o outro superior a mim mesmo. E como é difícil, né? Humildade. Um dos textos mais marcantes do cristianismo está entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus.
E o capítulo 5 de Mateus começa com as bem-aventuranças. Aí lá diz, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os limpos de coração, os perseguidos por causa do nome de Jesus. São várias bem-aventuranças, se eu não me engano são 9. Mas a primeira bem-aventurança é um versículo que na maioria das vezes ele é mal interpretado. Diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu digo mal interpretado porque às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, alguém que faz questão de coisa pouca, né, meu miserável, o camarada é miserável. Aí fala, esse cara é pobre de espírito. Está mal aplicado. Porque o pobre de espírito não é isso, aí é um avarento. Pobre de espírito é aquele que se esvazia. Em outras palavras, é o humilde. Bem-aventurados os humildes. Pobre de espírito, ele reconhece a sua própria carência, a sua própria necessidade, a sua própria limitação. Ele é pobre de espírito, dizendo o seguinte, eu sou pobre de mim mesmo, mas eu quero ser rico da graça de Deus. E a primeira bem-aventurança é ser pobre de espírito, é ser humilde. Porque se você analisar, todas as outras bem-aventuranças só se tornam verdadeiras se nós formos pobres de espírito, se nós formos humildes. Por exemplo, bem-aventurados os que choram, só chora quem é humilde. Bem-aventurados os limpos de coração, só se for humilde. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus, só se for humilde. Então a primeira condição para se entrar no reino de Deus é a humildade. Então eu acho bom que nós, quando fizermos a obra, façamos humildemente, considerando o outro superior a mim mesmo. Vocês têm coisas que eu não tenho. O fato de eu estar com o microfone na mão não me torna mais importante do que vocês. Vocês sabem coisas que eu não sei. Então, do teu lado tem gente que sabe coisa que você não sabe. Faz coisa que você nunca vai fazer. Então, por que não considerar essa pessoa aí? Alguém muito importante, mas muito importante mesmo. Ah, mas ele não tem o português perfeito. Ele conjuga o verbo de forma errada. Não interessa. Tem coisa boa que ele sabe. Vocês já leram aquela história do velhinho? Que lá no interior, um homem nunca saiu da região. Aí chegou um rapaz altivo, todo mitidão, cheio de diplomas. E ele tem que chegar numa ilha e tem que ir com o barquinho que aquele pobre homem, a vida dele é aquilo, atravessar ali e levar pessoas. Um barquinho a remo, um bote a remo. E quando aquele rapaz entra, olha, o senhor sempre morou aqui? Sim, meu filho, sempre morei aqui. O senhor nunca viajou? Nunca anunciou. O senhor não conhece as capitais? O senhor não conhece Rio de Janeiro, São Paulo? Só ouço falar de algumas pessoas que passam por aqui e falam desses lugares bonitos aí. O senhor tem celular? Tem não, senhor. O senhor, como é que o senhor vive sem celular? Eu nunca achei necessidade dessa coisa, não. E foi perguntando um monte de coisa, o homem não sabia nada, nunca tinha lugar nenhum, e não sabia. Aí no meio da viagem, o jovem falou para ele assim, o senhor perdeu muita coisa na vida. As coisas estão acontecendo numa velocidade incrível, o senhor perdeu muita coisa na vida. Aí o homem baixou a cabeça, não falou nada. Daqui a pouco a correnteza começou a ficar muito forte, veio lá uma correnteza meio esquisita, tombou o bote, e o rapaz pedindo socorro, e o velhinho falou assim, moço, seu moço, oi, o senhor sabe nadar? Sei não. Moço, o senhor perdeu a vida toda agora, porque não sabe o que eu sei. Da vida é assim. Eu posso saber, você pode saber muita coisa. Você vai encontrar alguém que você despreza e de repente aquela pessoa tem um conhecimento que pode ser determinante para você sobreviver. Então considere o outro superior a si mesmo. Um dia,
Lá, nós estávamos lá no outro templo, ali em frente ao quartel. Era dia de batismo, e eu cheguei cedo. Eu estava em apuros, porque eu tinha que resolver fazer uma coisa, e eu não podia fazer, só que era um trabalho braçal. E eu, não porque eu não quisesse fazer, eu não tinha condições de fazer aquele trabalho naquele momento, e eu nem podia sair da igreja ali, era muito cedo. Chegou um irmão, e ele viu que eu estava em apuros, e ele perguntou: pastor, qual é o problema? Aí eu contei o problema para ele. Ele falou: não, mas eu estou aqui, eu vou fazer. Eu olhei para ele, falei assim: mas você é um doutor, você tem um curso que as pessoas te chamam de doutor. Ele falou: pastor, problema nenhum, sou obreiro dessa igreja, eu estou pronto a servir. Ele foi lá fazer na maior tranquilidade. As pessoas acostumadas a chamarem ele de doutor, e na igreja ele foi servir. Eu vou dizer para vocês aqui, talvez muitos de vocês não sabem, do teu lado aí tem gente que tem título de doutor. Eu me lembro do Coronel Almir, autoridade aqui em Queimados, comandante do 24º Batalhão. Aí fomos na igreja dele. Chegamos na igreja do Coronel Almir, domingo de manhã, tem um diácono na porta, gravata até meio curta assim, né? Quase que eu desfaço nova, vou dar na altura certa, sou meio chato esse negócio de gravata. Paz do Senhor, paz do Senhor. Que diácono era aquele? Era o Coronel Almir. Chegando para o pastor dele, dizendo assim: pastor, sim senhor, o senhor quer que faça o quê? Mas não é o coronel? Pode ser coronel lá fora, na obra de Deus. Com muito orgulho, ele é diácono da casa do Senhor. Aleluia! Quer fazer as coisas para Deus? Faça com humildade. Vocês querem que eu ensine como ser humilde? Já que eu estou pregando sobre humildade, eu tenho que ensinar vocês. Eu vou ensinar aqui agora. Prestem atenção em mim agora, que eu vou ensinar a todos vocês como ser humilde. Prestem atenção, olhem para mim, os adolescentes aqui. Eu vou ensinar agora como ser humilde. Ser humilde é ser parecido com Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Alguém pode glorificar esse Jesus, porque Ele é o nosso grande exemplo de vida. Aleluia! Segredos para viver em unidade: faça as coisas para Deus, mas faça com humildade. E Jesus é o nosso exemplo. Ele humilhou-se a si mesmo. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É um detalhe assim, a gente lê. Pastor Ziel sempre fala para a gente: leia a Bíblia devagar e meditando, porque tem coisas importantes em cada vírgula, em cada palavra. Jesus humilhou-se a si mesmo. Então é uma coisa que a gente se esforça para fazer, humilhar-nos a nós mesmos. O problema é que a gente se exalta, né? Olha, o texto diz assim: ele humilhou-se a si mesmo. Aí Deus olhou para ele na humildade e falou assim: vou te exaltar, pelo que Deus o exaltou. Então a melhor coisa, eu me humilho. Se Deus resolver, se Ele quiser, isso não é o mais importante, mas geralmente Ele faz isso. Ele nos exalta na hora certa. Quantos podem glorificar a esse Deus que tem ideias brilhantes? E finalmente, irmãos, em último lugar, nesse texto a gente aprende que para vivermos em unidade, precisamos servir ao próximo. Amém? O que é que diz o versículo 4? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o quê? Também o quê? O problema é que a gente confunde isso aí e acha que é para nós nos metermos na vida particular das pessoas. A Bíblia diz: atente para o que é dos outros. Eu estou fuxicando aqui, eu estou fuçando a rede social dele. Não é isso, irmão. Atente para o que é dos outros é atentar para a necessidade do outro. Então a unidade, ela passa pelo serviço. Amém? Olha só, vamos entender esse versículo para a gente não interpretar mal. O versículo 4 está aqui. Vamos ler todos. Vocês vão ler em silêncio. Eu vou ler em voz alta. Não atente cada um, está falando comigo, cada um sou eu, é você.
Não atente cada um para o que é propriamente seu. Então eu vou abrir mão de tudo que é meu, não vou ligar para a minha vida, eu vou deixar minha família em casa e não vou atentar para o que é meu. Mas o versículo ele é completo, ó. Mas cada qual, está falando comigo de novo, também, sublinha ali, ó, também. Se é também, é dos outros? É. Mas se é também, é meu também. Então eu atento para o que é meu e também para o que é dos outros. Por que é importante lembrar isso? Porque muitos irmãos com boa intenção no passado deixavam sua casa de qualquer maneira. Alguns obreiros falam, não, minha esposa, eu não vou atentar para as necessidades dela, porque eu sou obreiro, eu vou fazer a obra. Muitas irmãs com boa intenção, de oração, passavam o dia na igreja, amém, mas ela se esquecia do também. Então é o dos outros, também é o que é meu. Esse é o cristianismo. Eu não vou abandonar o meu. Eu não vou abandonar a minha família, os meus filhos, vou cuidar deles sim, mas também vou dar uma olhada além do muro da minha casa, além da minha denominação, além da minha igreja, além do meu quintal, além do meu círculo de amizade. Eu vou olhar alguém que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, mas é um necessitado e eu preciso servi-lo para que a unidade seja perfeita. Então o segredo da unidade é servir ao próximo. Aí Paulo fala assim, olha, eu quero agradecer os irmãos aí, porque vocês mandaram um varão, me abençoaram aqui. Quem é? O irmão Epafrodito, nome bonito, né? Epafrodito, ele teve até doente. O Epafrodito saiu de Filipos, foi aonde Paulo estava preso, e falou, irmão Paulo, aqui ó, a igreja mandou uma oferta para o senhor aqui ó. Só que a Bíblia diz que ele teve doente, quase morreu, mas estava ali o quê? Para servir. Irmãos, é bonita essa igreja, ou bonita essa igreja, é bonito esse templo. Eu tenho um orgulho quando alguém fala assim, o senhor é daquela igreja que a gente passa no trem, aquela igreja grande, bonita. Sou, poxa, que igreja maravilhosa. Não é tudo maravilhoso aqui, irmãos? Esse prédio vai ficar muito lindo. As salas que nós estamos preparando são salas que vão ser muito úteis. Os eventos aqui na igreja são eventos que as pessoas comentam, graças a Deus. Festa de inverno foi um sucesso, Semana do Espírito Santo maravilhosa, daqui a pouco em outubro temos a festa da igreja. Os musicais que vocês fazem aqui são sensacionais, as pregações que a gente ouve aqui são maravilhosas. Vocês ouviram os cantores, esses meninos, essas meninas? Nunca pensei em falar isso. Os meninos e as meninas, gente, pelo amor de Deus. Meninos com 30 e pouco, meu Deus. Cantam maravilhosamente bem, esses músicos são muito capacitados. É bom estar aqui, é. As cadeiras que hoje nós nos sentamos são mais confortáveis do que as cadeiras do passado. Mas irmãos, se nós nos reunirmos aqui e vivermos sem servir as pessoas, tudo isso se torna vazio. Tudo isso se torna sem propósito. Isso se torna um elefante branco, apenas para mostrar a beleza, mas sem propósito. Quando você vir para a igreja, lembre-se, você pode ser doutor, você pode ser pastor, você pode ser cantor, você pode ser músico, você pode ter o título que for, mas nunca se esqueça que o título mais importante que você carrega é o título de servo do Deus Altíssimo. Você está aqui para servir ao próximo. Jesus é o nosso exemplo, ele se esvaziou da sua glória, se tornou homem, se tornou servo para servir. Um dia Jesus escandalizou os seus discípulos. Os discípulos ficaram escandalizados com Jesus. Primeiro pelo que ele disse. O que ele disse? Não vim para ser servido. Tu és mestre, tu és Senhor. Não vim para ser servido. O senhor veio para quê? Vim para servir. Depois ele escandalizou pelo que ele fez. Toda a casa tinha uma bacia, e a bacia era usada pelos escravos, pelos servos. Chegou um visitante, o escravo vinha,
se abaixava, pegava a toalha, pegava o pé do viajante pelas ruas empoeiradas da Palestina, lavava os pés, pegava a toalha, enxugava. Sim, senhor, tá bom? Tá bom assim? Pode entrar, vem o outro. Esse era o servo da casa. Jesus, reunido com os discípulos, falou: tira a sandália aí. Pegou a bacia, pegou uma toalha, vem cá, Pedro. Lavou o pé do Pedro, Tiago, do João. Se eu, sendo mestre, faço assim com vocês, faça com Jefferson também, faça com Jamilson também, faça com Mateus também. Vocês façam isso que eu estou fazendo por vocês, façam uns pelos outros. Esse é o grande segredo da unidade. Se nós formos uma igreja de servos, se nós formos uma igreja que vive para servir, irmãos, ainda que o diabo tente nos destruir, seremos muito mais unidos, muito mais fortes do que qualquer outra fortaleza. Alguém pode glorificar ao Senhor por essa palavra? Eu vou terminar. Não vou falar mais nenhum tópico. Eu quero apenas pensar com os irmãos que nesse texto que acabamos de ler, sobre a unidade, nós aprendemos que para sermos unidos, temos que eliminar o partidarismo do nosso meio. Não podemos fazer nada por vanglória. Temos que fazer tudo com humildade. E temos que servir ao próximo. Nosso exemplo nesse texto é Jesus. O versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se não podemos fazer nada por partidarismo, Jesus ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não tem partido, são 3 pessoas, mas a divindade é uma só. São 3 pessoas, mas é um só Deus, aleluia. São 3 pessoas, o Pai sabe a sua função, o Espírito Santo sabe a sua função, e o Filho também sabe a sua função. Não há partidarismo na Trindade, então Jesus é o exemplo. Segundo a humildade, já falei, ele esvaziou-se da sua glória. Terceiro, a segunda é a vanglória, ele se esvaziou da sua glória. Terceiro, a humildade. Ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo e finalmente servir ao próximo, ele se tornou servo. Então temos que ter o mesmo sentimento de Jesus, termos as mesmas atitudes de Jesus. Se nós tivermos o mesmo sentimento de Jesus, nós vamos trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Esvaziou-se de si mesmo, se tornou homem, se tornou servo, sofreu até a morte de cruz. E às vezes nós passamos por isso também. Por sermos servos, somos às vezes humilhados. Por servirmos aos outros, somos às vezes mal compreendidos. E alguns dos nossos irmãos literalmente chegam a morrer. É só você olhar nos países onde eles são perseguidos por causa do Evangelho. Morte e morte de cruz. Para aí? Não. O caminho de Jesus é um caminho de humilhação. Mas pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que a Bíblia diz: e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros. Se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Haverá um dia em que nós vamos chegar num lugar. O Ministério do Louvor pode subir aqui. Haverá um dia que nós vamos chegar num lugar e nós vamos olhar para todas as direções e vamos ver homens de todas as nações, homens e mulheres de todas as nações, raças, línguas.
É o povo reunido no céu, independente de país, de língua, estaremos juntos. A unidade, ela vai se tornar, ela vai se materializar, se eu posso dizer, se é que eu posso usar essa linguagem, no céu. Ali haverá um povo só, diante do Cordeiro, diante do trono. Por que que estaremos ali? Porque vivemos, trilhamos o caminho de Cristo, e como Ele foi glorificado, nós seremos glorificados também. O nosso corpo mortal será imortal, o nosso corpo corruptível se tornar incorruptível. Isso se vivermos uma vida, a vida que Jesus viveu. Quantos podem glorificar a esse Deus maravilhoso? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar essa canção? Como é precioso, irmãos, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado. Isso é unidade. Andarmos com Jesus, expressamos o amor, Mesmo sentimento. que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir perdão. Isso é humildade. Meu irmão. Aleluia. Eu sou com você, o amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os olhos agora e fazer uma reflexão. Irmãos, o que eu estou pedindo para vocês fazerem, eu estou fazendo também. O pregador não é o dono da verdade, ele apenas expõe a verdade, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Então eu quero convidar a igreja para fazermos uma reflexão sobre o tipo de igreja que nós somos. Que tipo de crente nós somos? Será que eu tenho os meus partidos dentro da igreja? No grupo que eu faço parte? Será que eu estou disposto a me submeter à liderança que Deus colocou sobre mim? Nada façais por partidarismo. Qual é a minha motivação quando eu prego? Quando eu canto? Quando eu toco? Quando eu sirvo na cantina? Quando eu estou de pé na porta? Quando o pastor manda eu liderar um grupo? Qual é a motivação? É por vanglória? Será que quando eu vivo a vida cristã, eu olho para Jesus, exemplo máximo de humildade? Irmãos, sejamos sinceros. Ele não precisava fazer nada do que fez. Jesus não tinha necessidade nenhuma de deixar o céu
de viver aqui na terra, passar pelo que passou. Mas ele foi tão humilde, tão humilde. O Evangelho de Lucas começa falando do nascimento de Jesus e cita o nome de um imperador romano. No tempo em que viveu um determinado imperador romano, que vivia cercado de glória, vivia no palácio real, e a Bíblia diz que naquele dia, no interiorzão da Galileia, em Belém, não num berço de ouro, mas numa manjedoura, nascia o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quanta humildade! Façamos mais uma reflexão. Será que nós aqui da ADEC vivemos para servir os outros? Servir ao próximo? Pense no talento que você tem, no que Deus te deu, tua habilidade de falar, tua habilidade de lidar com a internet, de administrar, de cantar, de pregar, de ensinar. Isso que você tem como habilidade, como talento, está servindo para quem? Eu não vou nem perguntar para quê, está servindo para quem? Pai querido, essa palavra não é minha, Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoe pela nossa negligência, às vezes indiferença. Senhor, nos ajude a sermos humildes de coração, nos ajude a aprender com Jesus, a viver um modo de vida parecido com o estilo de Jesus. Que não sejamos uma igreja fragmentada, desunida, mas que sejamos uma igreja sólida, firmada na unidade. Que possamos cumprir o desejo de Jesus sempre quando Ele orou, que sejamos aperfeiçoados na unidade. Nos ajude, que essa mensagem não seja apenas um sermão, mas que seja um conselho a ser vivido. Que a partir de hoje sejamos diferentes, que a partir de hoje sejamos melhores. Me ajude a enxergar os meus irmãos que precisam de mim. Me ajude a enxergar na igreja as coisas que eu posso fazer melhor, que eu posso me dedicar mais. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja de servos, para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Com você, o amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um. Somos um no amor de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte o nome dEle. Aleluia, aleluia. A gente não pode cometer o erro
Você fica pensando assim, se essa pessoa, fulano, estivesse aqui, tinha que ouvir essa mensagem. Nós é que temos que ouvir, não é verdade? Só que também, outra pessoa poderia estar aqui. Eu e também outras pessoas. Eu podia falar assim, poxa, aquela minha vizinha, ela tinha que estar aqui, a Vânia. Mas só que hoje ela está, né? Aí, por que eu estou falando isso? Aí você pega o aplicativo, culto ao vivo. Aquele irmão, aí você vai e manda para ele. É uma ferramenta a mais. Eu vou estar falando disso por amor. A gente não ganha dinheiro à medida que você está compartilhando. A não ser que você dê oferta no aplicativo, eu pago. Mas vamos usar o aplicativo para abençoar outras pessoas. Eu queria que o meu parente... Eu tenho um amigão. Aconteceu uma tragédia na família dele esses dias. Apareceu um jornal nacional, apareceu em vários jornais. Mataram o pai dele com 82 anos dentro de casa. Foi horrível, horrível. Aí eu liguei para ele, falei com ele, passei o aplicativo, ele falou, pastor Zé, agora eu vou passar a seguir a tua igreja. É uma forma, está lá em Fortaleza. Então, você tem a oportunidade de abençoar alguém que está lá nos Estados Unidos. Então, essa mensagem, irmãos, vou dizer uma coisa, era para eu estar aqui. Diga comigo, era para eu estar aqui. Diga mais forte, era para eu estar aqui. Eu tinha que estar aqui. Só que tem um amigo meu que poderia também ter estado aqui. Não está, convide-o para a glória de Deus. Que bênção, irmãos, que bênção. Você pode aplaudir ao Senhor? Ao Senhor. Você pode rechear essas palmas com glória e com aleluia? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Dizem? Envolvemos-nos para não sermos. Sentem, orem, agradeça a Deus por este culto. Se você quiser voltar para o Senhor, reconhecer como seu Salvador, me procure aqui no final do culto.